Nesta semana, uma síntese dos estudos pioneiros do José de Castro sobre a fome, né? Basicamente, tratando as sínteses a que ele chegou no final dos anos 50 e que fez complementos dessa síntese nos anos 60 e início dos anos 70. Não houve tanta modificação assim. Me parece a impressão que ele tinha que as questões, inclusive, se agravaram um pouco mais. E na semana que vem, nós também operaremos como uma síntese a respeito das questões relativas à pobreza. Um aspecto que eu acabei colocando na plataforma também, né, tanto nesta semana como na outra, como elemento adicional, e eu coloquei coisas que vocês podem consultar de maneira breve, é que a Fundação Getúlio Vargas, né, apresentou em maio e junho agora resultados de três pesquisas que vêm sendo feitas aí, né, ao longo já de décadas, né, com o NERI, a respeito da insegurança alimentar. Esse é um aspecto, estudando particularmente neste período da pandemia. Vocês vão ter acesso a esse material, na síntese que está. A notícia é aquilo que a gente já prevê. Tá? Houve um agravamento enorme da, da insegurança alimentar no geral. Os mais atingidos são efetivamente as pessoas das classes, né, mais pobres, então isso envolve diretamente o que a gente trata. Fome e pobreza são indissociáveis neste, neste quesito. E também eles são três relatórios, são dois sobre a questão da pobreza e um sobre insegurança alimentar. Então, nesta semana eu coloquei a síntese da pesquisa do Nery sobre a insegurança alimentar. Então, ele já está disponível ali para quem vocês colocaram. Eu acho que eu coloquei o PowerPoint e há também um sumário executivo, né, de rápida leitura, que eu também posso colocar lá o sumário executivo, e há também o texto integral, né, o texto maior, de 29 páginas, em que apresenta todos os, todos os dados. Então, eu diria assim, que vamos ver como essas questões foram tratadas no passado, rapidamente, e as reflexões ficam por cima dessas pesquisas que têm saído, né, no caso da pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. É, eu pediria que me avisassem se estiverem visualizando. Ok. Ok? Sim. Então, nós temos aí o texto do Josué de Castro, o texto de 1946, né, de longa data, efetivamente. Mas antes de ir ao texto de 46, eu vou começar por um texto de 1951, tá? Porque o Josué de Castro, pernambucano, ele começou a fazer esses estudos a partir da realidade local, né, da sua realidade local, expandiu isso, né, no momento em que o Brasil vivenciava ali o pós-guerra, mas esse livro de 46, em verdade, é o resultado de 15 anos de pesquisa, né? Então, são pesquisas que ele iniciou nos anos 30 e finalizou as pesquisas em 45, publicando o livro em 46. Mas, em seguida, né, a partir dos anos 50, ele vai ampliar essa pesquisa para a América Latina e não vai encontrar diferenças significativas entre esta ampliação geográfica, né? Ampliando seu mapa, sua análise geográfica da fome. Então, eu começarei com a sua análise a respeito da questão da América Latina. Em Geopolítica da Fome, o livro de 51, a fome é vista como um fenômeno social global, ou seja, um problema que afeta indiscriminadamente todos os continentes. Sobre a América Latina, ele conclui o seguinte: na maioria dos países da América Latina, conforme podemos verificar em visitas locais e através de documentos estatísticos e informes científicos obtidos, as condições de vida são ou idênticas
ou ainda mais precárias do que as do Brasil. E aí, então, ele elenca os conjuntos de problemas comuns. Primeiro, 2/3, talvez mais, das populações da América Latina são de subnutridos, apresentando-se mesmo as populações de certas regiões em estado de fome absoluta. A maioria é mal nutrida, mal vestida e mal alojada. 3/4 da população da maior parte dos países da América Latina são de analfabetos. Nos países restantes, a proporção de analfabetos varia de 20% a 60%. A metade da população da América Latina sofre de doenças infecciosas ou carenciais. Vocês vão perceber que algumas dessas conclusões, obviamente, nós já demos grandes passos, como no caso da alfabetização. Quarta observação: 2/3 da população da América Latina não goza de benefício da assistência social. É fundamental prestar atenção para essa questão, porque, veja, o texto é de 51. Tá? O texto é de 51. A pesquisa foi feita em 50, 49 e 48. Não havia, naquele momento, ainda não havia sido devidamente instituído na América Latina e no Brasil também o que nós viemos a chamar, né, do estado de bem-estar social, que é o estado que efetivamente vai garantir, né, certos direitos sociais à população, no caso latino-americana, e à população brasileira. Então, é neste momento, inclusive nos anos 40, que esse estado de bem-estar social começa a ser posto, a ser arquitetado, operado no Brasil, mas a vida desse estado social, se é que houve, há pesquisadores que vão questionar se nós tivemos de fato, né, se efetivamente nós instituímos um estado de bem-estar social. Há opiniões que vão negar isso, que nós não tivemos. O que se tivemos foi uma espécie de arremedo do estado de bem-estar social, e logo em seguida, esse estado de bem-estar social, ou a promessa dele, é devidamente destroçada. Então, nós não gozamos, né, recuperando aquilo que nós falamos na semana passada, nós não chegamos a gozar dos benefícios, né, de uma sociedade de abastança. O Brasil não participou do banquete, digamos assim. Quando chegou, né, os convivas já tinham comido, devorado tudo. Restou para o Brasil as sobras, mas, na maioria das vezes, os pratos sujos para serem limpos. Cerca de 1/3 das populações trabalhadoras, especialmente milhões de trabalhadores índios, continua sem participação alguma na vida econômica, social e cultural da comunidade latino-americana. O poder aquisitivo do índio é, em muitas áreas, igual a zero. Com exceção do México, ele é politicamente um cidadão de segunda classe. Eu acho que os últimos acontecimentos que nós presenciamos aí nos dão a ideia de que essas questões não estão devidamente consolidadas, né? E vocês lembram, a maioria de vocês, talvez alguns não lembrem, mas eu sou do tempo ainda que nós tínhamos um dos grandes representantes, que foi o Juruna, né? Vocês devem lembrar do Juruna. E o Juruna tinha um propósito, parecia anedótico, mas o Juruna não acreditava na palavra do branco. E vocês lembram que o Juruna andava com um gravador? Era comum ver com um gravador, porque quando ele ia conversar com os políticos, ele gravava pelo fato de não confiar, não acreditar, e, portanto, tinha receio de ser ludibriado nas negociações, né? Até hoje, essa representação do indígena, né, do índio entre nós, é uma representação também muito pueril, né, muito pequena. 2/3 da população latino-americana vive em condições semi-feudais de trabalho. Uma surpreendente maioria da população rural não possui terra. 2/3, se não mais, dos recursos agrícolas, florestais e o gado pertencem ou são controlados por uma minoria de senhores de terra nacionais e por organizações estrangeiras. Oitava conclusão: a maior parte das indústrias extrativas da América Latina pertence ou é controlada por organizações estrangeiras, sendo considerável parte dos lucros desviados dos vários países.
Da mesma forma, muitas das instituições de produção e distribuição são controladas pelo capital estrangeiro ausente. As condições de vida da massa da população latino-americana são particularmente instáveis, dependendo das flutuações do mercado estrangeiro. A concentração numa espécie de indústria extrativa ou a monocultura de produtos de sobremesa, café, açúcar, cacau, banana, etc., para o consumo externo, mais do que para o consumo interno, arrastam várias regiões latino-americanas à beira da ruína econômica. A América Latina tem sido historicamente, esse berço de oferta de produtos para os países cêntricos. O comércio interno e o intercâmbio comercial dos países latino-americanos são essencialmente rudimentares. Existe grande desequilíbrio econômico entre diferentes zonas de um mesmo país, como também entre os vários países. As limitadas oportunidades de intercâmbio comercial nos países latino-americanos são semelhantes às do século XVI, quando a Espanha, por intermédio da Câmara de Contratos de Sevilha, proibia as colônias latino-americanas de negociar entre si. O intercâmbio latino-americano representa apenas 7% do comércio total da América Latina. Nós tivemos aí um ensaio de avanço nessa questão, a ALCA foi esse grande projeto, mas efetivamente nós não conseguimos grandes avanços ou garantir a institucionalização desses avanços. Com exceção da Colômbia, Argentina, Brasil e Uruguai, a percentagem de indivíduos produtivos ou dos bem remunerados é muito baixa do que nos Estados Unidos ou na Europa. Cerca de 31%, enquanto a dos Estados Unidos, no tempo do desemprego, era de 30,8%. Essa alta proporção de população não aproveitada constitui um grande peso para a parte economicamente ativa. Aqui nós tivemos uma redução grande, em termos dos desempregados, mas a questão da remuneração, vocês têm acompanhado as estatísticas, houve incremento no número de empregos, de carteira assinada, inclusive, mas houve uma queda na renda. E há uma defasagem em termos de regiões. Então, essa queda, considerando a região sul com a região norte, a diferença dessa renda ultrapassa a casa dos R$ 1.000, enquanto na região norte essa renda se estabelece em torno de 1.700, na região sul essa renda se estabelece em torno de 2.700, 2.800. Então, nós temos uma grande diferença, diferenças regionais. A capacidade produtiva do trabalhador latino-americano é muito inferior à do americano ou à do europeu, pelas razões acima expostas: subnutrição, ignorância e falta de aparelhagem adequada. Essas são as conclusões da pesquisa do Josué de Castro naquele momento, virada da primeira para a segunda metade do século XX. É óbvio, é importante termos em conta que este momento é um grande momento em que a América Latina se torna efetiva aliada, isso é o caso do Brasil também, efetiva aliada dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos vai fomentar na América Latina todo o projeto, todo o plano de desenvolvimento latino-americano, e no Brasil isso vai resvalar absurdamente, como vocês bem sabem. O texto, o nosso texto, então falei do texto de 51, a amplitude da América Latina. Agora, o texto que nós temos é um texto de 46. Tá? Geografia da Fome, Dilema Brasileiro. Pão ou aço? Uma advertência, diz Josué de Castro. O assunto deste livro é bastante delicado e perigoso, a tal ponto delicado e perigoso que se constitui num dos tabus de nossa civilização. É realmente estranho, chocante, o fato de que, no mundo como o nosso, caracterizado por tão excessiva capacidade de escrever-se e publicar-se, haja até hoje pouca coisa escrita acerca do fenômeno da fome em suas diferentes manifestações. O fenômeno da fome era um fenômeno devidamente
ignorado. Era ignorado externamente e principalmente internamente no Brasil. Havia pouquíssima produção a respeito, tanto é o fato de que o José de Castro se torna o pioneiro do envolvimento com a questão, o pioneiro nacional e internacionalmente. A carreira internacional do José de Castro vai dar provas desta ausência de preocupação. Nele, no livro, o autor pernambucano procede uma análise do fenômeno da fome no Brasil, país subdesenvolvido, de economia subsidiária, marcadamente colonial, onde predominavam as monoculturas de cana-de-açúcar e do café, além de parcos produtos primários industriais, como era o caso do aço. Então, o livro aparece no momento em que o Brasil se abre, né, para a industrialização. E é importante ter logo, de imediato, a conclusão a que chega o José de Castro. Questionável a conclusão nos dias de hoje, tá? Mas a conclusão dele é o seguinte: a fome e subdesenvolvimento são uma mesma coisa. São inseparadas. Subdesenvolvimento e fome. O questionamento se dá a partir do momento em que os estudos contemporâneos a respeito da fome identificam a forte presença do fenômeno também em sociedades desenvolvidas, em sociedades de grande abastança. E é importante nós termos em conta que quando ele fala da fome, nós vamos ver em seguida, ele fala da qualidade dessa questão, né? Da qualidade da comida, da qualidade do que é ingerido. Então, se em determinado momento ele vai falar de fome, em outro momento ele vai falar de subnutrição. Então, fome e subnutrição fazem parte do mesmo arcabouço que interessa ao Josué de Castro. Nos anos 60, ele tenta atualizar suas conclusões, porém, bastaram algumas atualizações dos dados estatísticos e pequenos retoques para que o retrato permanecesse válido e válida, pois, a interpretação apresentada da realidade social brasileira, ainda que o país tivesse iniciado com vigor a sua emancipação econômica rumo a uma fase construtiva de seu desenvolvimento autônomo. O, o Josué de Castro vai sofrer, né, restrições dos seus direitos políticos, né, a partir do golpe, né, sai do Brasil, vai para fora do Brasil, acompanha o desenvolvimento, né, o ritmo de desenvolvimento que o Brasil imprime a partir daquele momento, passa em revista esses dados de desenvolvimento e mantém a sua conclusão, né? Nós, ainda que estivéssemos alcançados certos graus de desenvolvimento, o problema da fome continuava sendo persistente entre nós. O Brasil não conseguiu resolver com o grau ganho de industrialização e de desenvolvimento, não conseguiu resolver o seu problema crônico da fome. No título do livro está posto o dilema brasileiro: pão ou aço? Qual era a singularidade desse dilema? Na opinião do autor, ela estaria no fato de apoiar-se mais a economia no setor agrícola ou no setor industrial, para atender às verdadeiras necessidades do país. Haveria, segundo o José de Castro, uma posição a ser tomada. Ou o Brasil continuaria, né, voltado a um setor agrícola envolvido com a monocultura, ou ele apostaria no desenvolvimento industrial e buscando, por esse desenvolvimento industrial, combater a fome e outros problemas graves da sociedade brasileira. Este seria, à época, o fio da navalha, porque caminhava a nossa elite dirigente, por conseguinte, a própria população brasileira, pois estava em jogo a possibilidade de pôr em perigo todos os sacrifícios e esforços despendidos pela coletividade. Esse dilema também pode ser assim colocado.
de um lado, o pão, representando a opção por uma política econômica de desenvolvimento com preocupação mais humanitária e sensível aos problemas do povo brasileiro. Do outro lado, o aço, representando a opção por uma política econômica de desenvolvimento industrial e siderúrgico em continuidade ao processo exploratório de cunho colonial. Não haveria, segundo ele, uma mudança significativa, ainda que nós tenhamos mudado, alterado o modo de produção. Embora nós tenhamos saído, né, de um sistema agrícola para um sistema industrial, não há significativa mudança ou alteração no modo como isso vinha sendo encaminhado. Daí o dilema continuaria firme. A luta por uma, digamos assim, por um projeto de desenvolvimento da nação de cunho, de caráter mais humanitário. Daí o dilema apresentado no livro. O dilema pão ou aço e o aniquilamento progressivo dos recursos naturais. O José do Castro é um dos primeiros, não exatamente um dos primeiros, tá? No Brasil, um dos primeiros autores que vai chamar a atenção às questões dos recursos naturais é o Alberto Torres, né? O Alberto Torres tem um livro chamado o Problema do Brasil, em que ele vai traçar os elementos de destruição das riquezas naturais brasileiras e é um dos primeiros a fazer a defesa da preservação desses elementos naturais. Isso aí por torno na virada do século XIX para o século XX. Né? O Alberto Torres é conhecido como um dos grandes intelectuais dentro do pensamento social brasileiro. Então, o José de Castro reafirma a posição, né, a possibilidade do aniquilamento progressivo dos recursos naturais, sem atentar para o equilíbrio ecológico. Levariam isso não ao extermínio da pobreza, e sim à ampliação da miséria e da desigualdade social. A atualidade de sua obra está aí, diz um dos seus intérpretes contemporâneos, mais viva do que antes. O desnudamento, nos últimos anos, do mito da industrialização e da urbanização ao qualquer preço. Então, o balanço que tem sido feito, ou que vem sendo feito, deste projeto, deste modelo de desenvolvimento, ainda se apresenta à luz da linha, da perspectiva interpretativa do José de Castro, um projeto deficiente digamos assim, sem a devida fortaleza para resolver o problema que, no caso aqui, que nos interessa, a questão da fome. Este aqui é o mapa, né? Aqui é o elemento principal, ainda hoje é referência, tá? O estudo de José de Castro, como ele vai dividir o Brasil em termos das áreas de fome. Ele faz duas divisões. A primeira ele chama de área de fome e a segunda, área de subnutrição. Tá? Fome e subnutrição. A fome ele divide em dois segmentos, tá? Só para nós entendermos. A área de fome é onde o estado de nutrição de pelo menos metade da população é carente. Então, essa área se divide em áreas de fome endêmica, área geográfica em que pelo menos metade da população apresenta nítidas manifestações de carências nutricionais permanentes. Essas áreas estariam restritas à área amazônica, a área 1, a área do Nordeste açucareiro, a área 2, e parte dessa área 3, que é efetivamente o nosso sertão. Aqui, com agravante, que essa área seria a área de fome epidêmica, né? A área geográfica em que pelo menos metade da população apresenta nítidas manifestações nutricionais transitórias. Não há garantia de alimento constante. E reparem no gráfico também, que antes de passar aqui, que ele vai destacar os principais elementos da alimentação por região. Então, no caso da região 1,
basicamente farinha de mandioca, feijão, rapadura e peixe. Na região 2, farinha de mandioca, feijão, charque e a outra que eu não consigo ler. Desculpa. Bem pequeno. Na área 3, milho, feijão, rapadura e carne. Na área 4, milho, feijão, toicinho e carne. E na área 5, carne, pão, batata e arroz. Então, esses seriam, naquele momento, o forte da nutrição, da alimentação nessas devidas regiões. Essa área de subnutrição estaria atrelada principalmente à região centro-oeste e extremo-sul. É interessante chamar a atenção a respeito do estudo do José de Castro, que houve uma certa surpresa. Acreditava-se, por exemplo, que na região amazônica, em especial em que se supunha fartura de alimentos, em verdade era uma região de grande fome endêmica. Pouquíssima variedade de alimentos, pouquíssimas. E esse é o ponto. Ainda na região sul, o mesmo elemento vai se encontrar aqui, apesar da suposição, apesar do senso comum de que havia aqui, né, também fartura alimentar, a conclusão de José de Castro é que se tratam de duas regiões onde impera a subnutrição. Área geográfica em que os desequilíbrios e as carências alimentares, sejam em suas formas discretas ou manifestas, atingem grupos reduzidos da população. Então, este mapa ele é um mapa referente, ainda nos dias de hoje, para qualquer tipo de estudo a respeito da fome no Brasil. Em seguida, há um mapa, e este mapa onde ele detalha as principais carências dos elementos em cada uma das regiões. Carências proteicas, carências de cálcio, de ferro, de cloreto de sódio, de iodo, de vitamina B1, de vitamina B2, de vitamina C, de vitamina D. Então, esse mapeamento, o domínio que nós temos e que nós tivemos foi fornecido pelo José de Castro. Em verdade, né, se vocês bem perceberem, vou fazer uma interrupção aqui, se vocês me permitem, esse serviço do José de Castro é um serviço primoroso em termos de fornecer bases para as políticas públicas nacionais de combate à fome. A identificação, laborioso, 15 anos de estudos pormenorizados, visitas constantes às regiões, análise detida dos equipamentos dos alimentos em laboratórios. E a expectativa do José de Castro, ele próprio tentou fazer isso, diga-se a verdade. Né? Ele vai ser um dos grandes assessores dos governos no final dos anos 40 e no início dos anos 50, mas ele próprio encontra dificuldades de implementar as suas medidas para o combate à fome. Mas, na verdade, ele fez um grande mapeamento do estado alimentar e do estado da fome da população brasileira no final dos anos 40 do século passado. Então, é essa apresentação que ele faz por regiões, e então ele toma diante deste diagnóstico, ele vai tomar as suas posições e também as suas medidas. Posições que ele assume no texto. A fome no Brasil é consequência, antes de tudo, de seu passado histórico com seus grupos humanos, sempre luta e quase nunca em harmonia com os quadros naturais. De um lado, o colonialismo expropriador, aqui estruturado em uma cíclica economia destrutiva, ou pelo menos desequilibrante, da saúde econômica do Brasil. O ciclo do pau-brasil, da cana-de-açúcar, da caça, do índio, o da mineração, o da lavoura nômade de café, o da extração da borracha e, finalmente,
o da industrialização artificial, baseada no ficcionismo das barreiras alfandegárias e no regime de inflação. É sempre o mesmo espírito aventureiro se insinuando, impulsionando, mas logo a seguir, corrompendo os processos de criação da riqueza do país. De outro, né, além desse colonialismo expropriador, de outro, a inaptidão do Estado ou a incapacidade do poder político para servir de poder equilibrante entre os interesses privados e os interesses coletivos, e entre os interesses locais e os interesses nacionais. Ou seja, em sua visão, faltou capacidade para dirigir em modos sensatos a aventura da colonização e da organização social da nacionalidade, seja frente à força dos senhores de terra, seja pela adoção excessiva da centralização de poder. Aqui eu pego alguns recortes do livro, tá? A fome é a expressão biológica de males sociológicos. Querer justificar a fome do mundo como um fenômeno natural e inevitável não passa de uma técnica de mistificação para ocultar as suas verdadeiras causas, que foram, no passado, o tipo de exploração colonial imposto à maioria dos povos no mundo, e, no presente, o neocolonialismo econômico a que estão submetidos os países de economia primária, dependentes, subdesenvolvidos, que são também países de fome. Do latifúndio decorre também a existência das grandes massas do sem-terra, dos que trabalham na terra alheia, como assalariados ou como servos explorados por esta engrenagem econômica de tipo feudal. Por sua vez, o minifúndio significa a exploração antieconômica da terra, a miséria crônica das culturas de subsistência que não dão para matar a fome de família. Uma das posições que o José de Castro aponta seria que estaria na reforma agrária uma espécie de necessidade histórica do país para tentar efetivamente combater o problema da fome. As conclusões gerais dos estudos, e eu acho que esse é o ponto que nos importa, tendo em vista efetivamente o que nós temos dos diagnósticos contemporâneos. O Brasil, um país semicolonial, de agricultura semifeudal e tendente à monocultura latifundiária, possui um coeficiente de produção alimentar muito abaixo das necessidades biológicas de sua população. Um país carente de meios de comunicação, de meios de transportes adequados a produtos alimentícios e com grande desequilíbrio regional na produção de alimentos, possui enormes obstáculos para ligar o produtor ao consumidor. Eu creio que algumas dessas questões aqui já foram superadas ou estão sendo superadas, a depender do que nós podemos enxergar por aí em termos das nossas políticas de transporte. Brasil, possuidor de uma população desinformada em termos de higiene alimentar, do valor nutritivo dos alimentos e dos processos de sua produção, conservação e preparação, possui precário rendimento útil dos alimentos. Brasil, um país em que a grande massa de sua população tem baixo poder aquisitivo e que a crescida dos tabus e interdições alimentares faz de sua alimentação cotidiana uma das mais precárias do mundo. Esses tabus aqui, interdições, vocês conhecem perfeitamente bem, manga com leite e tal, etc. Eram todos elementos místicos criados efetivamente para que a população não avançasse sobre determinadas produções. Então, esses tabus, obviamente, ainda alguns deles persistem entre nós, mas a boa parte já foi superada. Brasil, um país de alimentação imprópria que faz propagar a fome. O brasileiro possui uma alimentação insuficiente, incompleta e desarmônica. Portanto, padece de desnutrição crônica, que gera e é gerado por estados de fome endêmica e epidêmica. Essa questão aqui é fundamental. Há pouco tempo eu li uma pesquisa a esse respeito, uma pesquisa norte-americana, em que
tentava fazer a correlação entre a nutrição do povo americano e a efetiva obesidade, né? A tentativa era de vincular forças positivas entre uma e outra. A conclusão da pesquisa é que essas duas coisas não estão correlacionadas. Há um contingente enorme de obesos, mas de obesos desnutridos. A constatação não é uma constatação. A princípio, aos olhos, parece que está tudo bem, né? Mas no momento em que você perpassa né, as entranhas dessa alimentação, se conclui que, em verdade, se tratam de pessoas desnutridas de um conjunto enorme, enorme de carências de vitaminas. O Brasil, um país em que a razão da desnutrição crônica o atinge, sofre fortes efeitos da fome. A fome inibe a integração econômica do país, contribui para o agravamento de diversas doenças, bem como corrói a alma da raça e a fibra de seu povo. Brasil, um país cuja política econômica agrava a subnutrição crônica, adotou uma política econômica que estabeleceu privilégios desproporcionados para a indústria nacional, deixando quase ao abandono as atividades agrícolas. Aqui ele está fazendo a análise, né, dos anos 50. Brasil, um país prenhe de problemas que agravam a situação alimentar de sua população. Somando-se à política econômica equivocada, temos ainda o êxodo rural, a falta de combustível, a inflação, os intermediários aproveitadores e etc. Nona conclusão. Brasil, um país portador de sistema produtivo de alimentos arcaicos, faltam ao produtor rural assistências e recursos técnicos adequados e controle científico sistemático da produção. Vocês sabem perfeitamente bem que uma das principais apostas que nós fizemos, né, estaria aqui na Embrapa. A Embrapa foi talvez uma das grandes políticas, apostando efetivamente na garantia da assistência ao produtor rural. E nós tivemos grandes avanços nessa área, né? Não foram poucos avanços, embora nos dias de hoje haja questionamento a respeito digamos assim, dos recursos que determinadas pesquisas têm ganho. Então, as pesquisas, por exemplo, que desenvolvem, desculpa, os pesquisadores que desenvolvem pesquisas mais ligadas à área da agricultura familiar recebem muito menos recursos do que as pesquisas realizadas para o agronegócio, por exemplo. Então, essas são tensões. Eu finalizei há 2 anos atrás a orientação de um trabalho em que relata aqui no estado do Rio Grande do Sul essas tensões. Foi uma pesquisa feita com os pesquisadores, né, colocando aí os seus pontos de vista. E, de fato, assim, os grupos de pesquisas que conseguem atrair mais recursos para determinado setor agrícola são os que levam as suas pesquisas adiante. Ao passo que os outros grupos de pesquisa, vinculados, via de regra, à agricultura familiar, né, à assistência do agricultor familiar, não têm constância no recebimento desses recursos e, portanto, as suas pesquisas sofrem constantes interrupções e quase nunca se chega a efetivamente os fatos finais dessas pesquisas. Brasil, um país cujas elites devem assumir a responsabilidade frente aos problemas da fome, as elites dirigentes, no caso o governo, as classes intelectuais e as produtivas, devem encarar o problema alimentar na sua devida importância, reconhecendo a necessidade urgente de melhorar as condições de alimentação do povo brasileiro, entrevando a marcha da fome. Esse ponto, infelizmente, também não como é que eu posso dizer? As últimas pesquisas não nos dão substância para isso, né? Há uma pesquisa, por exemplo, da professora Elisa Reis, de Minas Gerais, em que ela analisa a percepção da elite brasileira com relação à fome, um estudo bem
provocador, né? Ela vai perguntar à elite como a elite percebe, né, a questão da pobreza. A elite não é cega ao problema, ela sabe da existência do problema, mas o que não deixa de parecer surpreendente é o fato de que a elite acredita exclusivamente ao Estado a solução do problema. Mas, ao mesmo tempo, ela exige que esse Estado pereça de modo muito rápido. Então, a pesquisa aponta com uma contradição. Ela tem ciência do problema, a elite, né, a elite dirigente sabe da sua existência, toda a responsabilidade é depositada ao Estado. Então, quem tiver interesse, eu posso depois, né, compartilhar a pesquisa. Brasil, um país necessitando de um plano de política alimentar para combater o problema da fome, plano esse que deverá tomar em consideração todo o complexo de fatores que atuam no problema. O fato é que o Brasil consegue desenvolver, né, algumas dessas políticas, nós vamos ver logo em seguida. Aqui, as medidas que ele julgava necessárias: combater o latifúndio, combater a monocultura, aproveitar as terras circunvizinhas das grandes centros urbanos para agricultura de sustentação, adotar a poliagricultura em pequenas propriedades, adotar a mecanização intensiva das lavouras, controle e orientação da produção total, priorizando a satisfação das necessidades alimentares mínimas do nosso povo, a satisfação de suas necessidades ótimas e a exportação de substâncias alimentares para a cooperação com a política internacional de alimentação nessa ordem de prioridade. Implantar financiamento bancário adequado e suficiente da agricultura, amparo e fomento ao cooperativismo. Brasil, um país que necessita investir em ciência e tecnologia agrícola, com maior destaque para a nutrologia e bromatologia. Um país que necessita formar bons hábitos alimentares. Deveria o país adotar uma campanha de âmbito nacional que enfocasse os bons hábitos alimentares, bem como princípios básicos de higiene, o amor à terra, os rudimentos de agricultura, de economia agrícola e doméstica, os fundamentos da luta técnica contra a erosão e contra os estragos de todas as categorias de recursos alimentares. Por fim, Brasil, um país que é perfeitamente corrigir, né, que tem condições perfeitamente de corrigir o problema da subnutrição. Então, são 15 conclusões que ele chega. Ele próprio assume o direcionamento, né, em matéria da decisória do Estado. Aqui nós vamos ter, vocês vão encontrar o texto do Vasconcelos. Ele faz um levantamento histórico de todas as políticas de combate à fome no Brasil, né, do Getúlio Vargas até o governo Lula, e ele elenca, né, então começamos com o programa do Serviço de Alimentação da Previdência Social, o SAP, vinculado ao Ministério do Trabalho e da Indústria, né, a abrangência que tinha, os objetivos do programa e as modalidades de benefício. Aqui a vigência de cada um dos programas, né, a Comissão Nacional de Alimentação, né, em que esteve à frente o próprio Josué de Castro. Ele vai falar de alguns problemas dos quais, né, vocês têm conhecimento, eu também tomei conhecimento desses programas, então ele vai elencando, né, o programa do leite, Programa Nacional do Leite para a Criança, ali durante o governo do José Sarney, Programa de Combate às Carências Nutricionais, já no governo do Fernando Henrique Cardoso, Programa Nacional de Renda Mínima, o Bolsa Alimentação, de 2001 a 2013. É uma pena que interrompe-se, né, o trabalho do Vasconcelos finaliza no governo Lula, e aí nós temos, assim como recurso, aquilo que eu falei para vocês, o recurso seria buscar essas outras pesquisas mais recentes, e no caso, como eu aponto para vocês no texto, a pesquisa de insegurança alimentar no Brasil saiu aí no mês passado, do Marcelo Neri, né? Pandemia, Tendências e Comparações Internacionais. O retrato, né, muito em razão da pandemia, não é
não é um dos melhores. Eu vou pegar aqui o sumário, né, o sumário executivo. O retrato é terrível, né? Obviamente a pandemia agravou bastante, mas antes disso, a, a pesquisa vai demonstrar que houve incrementos enormes. Então, por exemplo, a proporção de pessoas, vejam aqui esse caso, a proporção de pessoas em famílias com falta de dinheiro para alimentação sobe de 17% em 2014, quando o Brasil sai do mapa da fome da ONU, para 36% em 2021. O ponto mais alto da série histórica iniciada em 2006, quando o indicador atingia 20%. Com relação à pandemia, o avanço da fome foi particularmente expressivo durante a pandemia, passando de 30% em 2019 para 36% em 2021. Pode-se argumentar que a pandemia é um fenômeno global cujos efeitos sobre a fome transcendem fronteiras brasileiras. Porém, entre 2019 e 2021, a insegurança alimentar na média dos mesmos 120 países aumentou 1,5% percentuais contra 6 pontos percentuais no Brasil. Uma outra conclusão que o Marcelo Neri vai chegar é que a fome tem um caráter de gênero, tá? E o que ele denomina de feminização da fome. A insegurança alimentar é maior entre as mulheres, seja no Brasil, seja no mundo. Esses dados do último ano reforçam a realidade mais dura enfrentada por elas. E os pobres mais famintos, né, o outro ponto-chave do período foi o aumento da insegurança alimentar entre os 20% mais pobres, de 38 pontos percentuais. Os 20% mais pobres efetivamente sai de 36% para 75% em 2021. Então, esta camada foi tremendamente afetada. Aqui particularmente, eu estou com uma estudante agora que está fazendo estudo a respeito dos restaurantes populares. Nós tivemos aqui uma polêmica grande sobre o fechamento desses restaurantes populares e depois as suas aberturas, né? Eram refeições vendidas a R$ 1, em que parte da população de rua ia e podia se alimentar. Estamos fazendo a pesquisa para podermos entender efetivamente como, né, como está a situação atualmente, mas os dados aqui com os quais a gente parte, né, do nosso ponto de partida, já demonstram efetivamente um incremento assustador da fome. Então, eu não vou me estender mais aqui, o trabalho está disponível para que vocês possam, né, comparar as questões pontuadas no final da primeira metade do século XX com o agora, né? E o relevante aqui também é que o Marcelo Neri faz apontamentos ou tendências efetivamente que nós vamos enfrentar, né? Inclusive para elementos pós-pandemia. Então, são três perguntas. Na semana que vem, eu vou apresentar outra pergunta sobre ele, que é relativa à pobreza. Tá? Então, esses seriam os dados mais recentes que nós temos a respeito do comportamento da fome no Brasil, tomando por base, né, as pesquisas realizadas pelo IBGE. Bom, desculpa, assim, a aula hoje ela foi, talvez tenha sido um caráter muito mais informativo, né? Mais, como é que eu posso dizer? Mais instrumental, né, efetivamente, a esse respeito, mas eu acredito que talvez seja esse um dos elementos importantíssimos que nós temos que ter em conta, né? Nós não conseguimos, aí o trabalho do Vasconcelos vai montar, né? Restaria a pergunta: por que muitos dos nossos programas não conseguem efetivamente combater o problema? Né? Em todo o mapeamento que o Vasconcelos coloca, e olha que são políticas públicas longas, não foram poucas. Nós avançamos, eu creio que vocês também, né, no CGB, têm dado grandes avanços com relação à implementação do planejamento estratégico,
implementação do PPA, a criação de indicadores, né? Programas, ações, problemas, indicadores, toda a política pública foi definida em cima disso. E no momento em que nós vamos avaliar os indicadores, nós não conseguimos identificar que efetivamente esses indicadores apontam para grandes avanços em determinadas, né, em especial em determinadas regiões, no combate ao problema. Então, o Brasil, de certa maneira, talvez esse seja o ponto, é um país que tem fracassado muito, né, nessa tentativa de levar adiante programas consolidados que efetivamente se voltem a resolver o problema da fome no Brasil. É óbvio que, mais uma vez, assim como a questão do preconceito de raça, não é um problema isolado. Tá? A minha tentativa é que na semana que vem, com a pobreza, a gente englobe esses três elementos, né? Negro, faminto e pobre. Tá? Esses elementos. E pela pesquisa do NERI, essa pesquisa ela é recente, a grande maioria são mulheres e crianças. Mulheres e crianças são as principais vítimas deste fracasso de uma política pública consistente, perdurante para a solução dos problemas. Eu paro por aqui e me coloco à disposição. Obviamente, não para dar respostas, porque as respostas fogem às nossas ações, fogem às nossas ações individuais, né, às nossas instituições, embora nós, né, estejamos sempre empenhados em combater. Né? Volto a responder, a fazer talvez a pergunta que a gente deva procurar é aquela: né? De que modo, né, as ações do SGB contribuem ou visam contribuir para amenizar o problema da fome ou solucionar o problema da fome no Brasil? Esta é uma pergunta finalística, né, efetivamente finalística, dado que o problema é um problema crônico da sociedade brasileira, né, não é um problema recente. Ok, pessoal? Peço desculpa pela delonga. O Roberto já está com a mão suspensa. Também o Rodrigo e a Amanda, se vocês quiserem se manifestar, fiquem à vontade. Vocês são fundamentais no processo também. Roberto, por favor. Bem breve o comentário. Tu falaste de um período. Bom, primeiro, eu acho que o Josué é super incisivo, né? Ficou muito claro para todo mundo, né? Com que força ele põe o dedo na ferida, né? Eu fico pensando depois no processo histórico que o Brasil atravessou, né? Com a chegada da Revolução Verde, né? Que veio com certo atraso aqui para o continente latino-americano. E aí eu queria que tu fizesse uma ponderação em relação a isso, assim, o que mudou. Que tipo de ganho a gente teve com essa dita Revolução Verde, né? Nem quero entrar no mérito, aí tem muita coisa por trás, né? Todo o pacote tecnológico, a dependência, a, a, a questão dos transgênicos, as bombas venenosas, né? Que a gente está sendo submetido hoje. Mas, enfim, pegando só a questão desse suposto aumento de produtividade, né? E hoje a gente vive, né, uma inversão do PIB, né? Logo depois desse período aí da década de 50 e 60, houve muito estímulo à industrialização. O PIB industrial daquela época, ele estava no mínimo duas vezes maior do que é hoje, né? Então hoje a gente vive um PIB essencialmente sustentado pelo agronegócio, né? Dentro de um modelo agrícola que a gente conhece muito bem. E tu fizesse uma ponderação em relação a isso, assim, até para situar a gente, assim, como é que isso dialoga com o José de Castro? A pergunta, você me colocou no corner e bateu direto no eixo, deu um upper. Né? Porque, de fato, né, quando a gente pensa e quando a gente analisa todo o movimento verde, todo o movimento político, que foi um movimento muito forte, você tem razão, não foi um movimento, foi um movimento que deitou raízes tremendas no Brasil, inclusive, vocês devem, né, tem ciência da força que foi, a força política do Partido Verde, né, que chegou aqui e atingiu, né, com
com grande empolgação, lançou ícones, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, ícones dessas defesas. Mas o que a gente observa nos dias de hoje é uma espécie. A palavra pode ser dura, né? Uma espécie de fracasso do. Talvez não fracasso na totalidade, né? Não fracasso na totalidade. Nós efetivamente conseguimos deitar raízes sobre certos aspectos, mas nós não conseguimos vencer uma questão que é a questão mais de fundo, né? De fundo e que se apresenta sobre em vários segmentos. Nós não conseguimos vencer ou superar o estado de racionalidade que nos aprisiona. Nós estamos aprisionados a um tipo de racionalidade que otimiza, né? Aprisionados à ideia, por exemplo, aprisionados à ideia de eficácia, aprisionados à ideia de eficiência. Nós temos tentado, inclusive, criar, criar, dotar esses termos de sentidos muito diferentes, né? Antigamente chamávamos de eficiência, passamos a chamar de eficácia, passamos a chamar de efetividade, mas, em verdade, a transmutação do conceito não tem conseguido imprimir a força finalística que efetivamente nós necessitamos. Então, boa parte da denúncia, né, de vários sujeitos que a gente vai encontrar, estaria, né, uma das respostas, para não cair na resposta comum, né, de acusação do domínio do sistema capitalista, etc., é que nós estamos aprisionados cognitivamente a uma certa vertente racionalista da qual nós não conseguimos efetivamente nos libertar. Antes de passar a palavra aqui para você, Luiz Gustavo, eu vou dar um exemplo. Em 98, eu tive num curso de especialização com o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná. Eram todos que estavam fazendo, estavam assim na beira da aposentadoria. Tinha a reforma da Previdência, e para se aposentar eles tinham que ter um certificado de especialização e procuraram o curso de especialização para isso. Então, na sala de aula, todos os estudantes tinham mais de 50 anos naquele momento. E todos eles, sem exceção, foram os engenheiros de estrada desbravadores do estado do Paraná. Construíram todas as estradas, aprofundando o Paraná, tanto para o oeste como para o noroeste. Você sabe que as cidades, por exemplo, Maringá e Londrina, que são os grandes polos, são cidades muito novas, recentes, 70 anos, 80 anos, são recentes. E naquele momento eles davam depoimento do que faziam, né? Então, por exemplo, todos os traçados, né, não se pensava em efetivamente elementos de preservação e substantivos dos traçados das linhas. Os traçados visavam a maior eficiência possível. Então, se tinha à frente da estrada, né, grandes árvores, e aí eles tinham assim fotografias com árvores imensas, né, de diâmetros assim de 4, 5 metros, enormes. E eles falavam assim: Ariston, derrubar uma árvore daquela era uma vitória para nós. Esse era o aspecto. Nós nos sentíamos vitoriosos, nós estávamos dominando a natureza. E isso nos empoderava bastante. Então, por isso que nós somos desbravadores desse estado e nós somos formados assim e atuamos numa política, né, naquele momento. A política de construção da estrada está baseada fortemente nesta racionalidade, neste tipo de busca de eficiência e de eficácia. Então, alguns autores vão dizer que nós não conseguimos efetivamente superar o estado cognitivo dessa racionalidade. Nós estamos presos a ela.
Diga, Luiz Gustavo. Oi, essa conversa de hoje me levou a alguns pontos de reflexão. Primeiro, assim, que a fome não necessariamente é a falta de comida, mas também a falta de qualidade nutricional que a pessoa ingere, né? Tem algum exemplo, fazendo um trabalho ali no Nordeste, no interior da Bahia, um auxiliar de campo meu lá, 8 da manhã, ele comia farinha com charque. Já falei, é o café da manhã dele. Dava a hora do almoço, era a mesma farinha com charque que ele almoçava. Provavelmente seria a mesma da janta. Outro ponto também é que, também ali fazendo um trabalho no Nordeste, um trabalho para locação de poços para água subterrânea, eu notei, assim, diariamente que 8 da manhã, 8 e meia da manhã, os bares das cidades pequenas cheias, né? Aí eu não entendia o porquê que 8 da manhã tava aqueles bares cheios de homens jogando, tomando cerveja, cachaça. Aí um dia eu perguntei para um colega motorista lá que conhecia o local, ele falou, não, é porque o pessoal recebe a Bolsa Família, a mulher recebe o dinheiro no banco, o homem pega e vai jogar, vai beber logo de manhã no bar, né? Então, assim, o programa é bom, mas tem que ter um direcionamento. Mesmo a mulher recebendo, na época, o dinheiro da Bolsa Família, o homem pegava e ia jogar no bar, gastar o dinheiro com bebida e acabava a família, a esposa, as crianças acabando não tendo a alimentação adequada, né? O recurso que era para isso acabava sendo desviado por outros motivos. Só para finalizar, nessa locação de poço de água subterrânea, a gente tecnicamente via o local mais adequado para a locação do poço para atender uma pequena comunidade, mas chegava lá numa prefeitura, algumas vezes o pessoal, não põe um poço aqui porque aqui está próximo a um campo de futebol para a gente irrigar o campo de futebol em detrimento de alocar numa região, uma população que poderia, água mesmo sendo um pouco salubre, irrigar uma cultura ou dar para um tipo de gado, né? Então a gente deparei com essas vivências, assim, com esses pontos que, tendo essa explanação hoje, eu acabei relembrando dessas situações vividas no passado, no, praticamente no trabalho de campo, né? Exato, Luiz. Apesar da abundância, é sempre o mesmo alimento, né? E essa foi a observação, é, eu diria, impactante do José de Castro, quando ele vai dizer assim, são subnutridos e isso tem impacto, né, na vida útil dessa população. Grande impacto. Nós não nos damos conta de imediato, mas com o tempo essa subnutrição vai efetivamente solidificando, porque não é somente os hábitos, é o recurso aos alimentos, o recurso restrito. Então, quando ele chega com a conclusão de que, por exemplo, a Amazônia era um ambiente de fome, né, não tem como nós, ainda no dia de hoje, a gente. É senso comum as pessoas dizem, né, no Amazonas, em Belém, no Pará, ninguém morre de fome porque senta embaixo de uma mangueira e vai comer manga. E isso é senso comum, efetivamente. Mas, na maioria das vezes, só tem a manga. E a farinha, e a farinha de mandioca. Caroçuda. Por favor, Amanda. Me suscitou algumas reflexões também a aula de hoje, conforme algumas até muito parecidas com a do Luiz Gustavo, e eu queria propor também uma reflexão trazendo para a ideia, para o dado que o professor trouxe, né, que as mulheres e as crianças estão mais agravadas aí, se a gente olhar o relatório ali do Marcelo Neri. E acho que a questão da criança é bastante preocupante no cenário que a gente está vivendo, porque a gente está rediscutindo, né, o papel da escola. E durante a pandemia, com o distanciamento social, a escola que muitas vezes dava alimentação à criança não pôde, né, dar esse tipo de alimentação, então a criança ficou restrita. Então, acho que essa questão das crianças, né, pode estar bastante relacionada a esse fato de que muitas crianças elas se alimentavam na escola. Então, acho que isso é uma sementinha, assim, para a gente já plantar, porque acredito que pós-pandemia vai começar uma discussão do papel da escola, o papel do professor, então que a gente leve em consideração o problema da fome, na medida em que a gente for tratar esse assunto. Exato, bem lembrado, Amanda. Bem lembrado essas questões.
Eu sou do Maranhão, né, originário do Maranhão, nasci em São Luís, e tenho acompanhado de perto aqui também, junto com o colega, o professor Diogo Demarco, que estuda a municipalidade. E eu, né, volto ao Maranhão, dou uma lida ali de como é que está o meu estado, como é que estão tratando, faço os comparativos aqui com os municípios gaúchos, e a gente fica surpreso a ver, por exemplo, as mesmas métricas de atuação da administração pública, os mesmos funcionamentos da gestão pública. Então, em geral, né, o que a gente encontra, né, isso é disseminado no Brasil. São empresas de consultoria, né, que elaboram os projetos. Haja vista que a demanda de recursos ela está sedimentada através de edital e de projetos, né, e pelo menos até recentemente era assim. Então, cria-se especialistas na formulação dos projetos e submissão dos editais. Então, o que faz o prefeito em geral? O prefeito abandona a estrutura pública da prefeitura. Não contrata os especialistas, né, das empresas de consultoria para fazerem os projetos. Eles fazem o projeto. Esse projeto caminha para a estrutura municipal. É aprovado nas suas formalidades e é submetido. Quando recebe o dinheiro, a gestão do projeto volta para a empresa de consultoria, que depois apresenta as contas para aprovação dentro da estrutura pública. E isto tem sido muito comum, né? Uma das implicações que a gente tem observado, a falta de capacitação do funcionário público. Ele efetivamente começa, como há uma estrutura paralela, essa estrutura a estrutura pública começa a ficar obsoleta, né? Inteiramente sem destreza para a elaboração de projetos, sem destreza para o acompanhamento de projetos, sem destreza para a elaboração de indicadores de aferição das ações, e todo esse elemento, toda essa expertise passado para fora da estrutura. Então, esse tem sido um dos modos muito frequentes, e isso para todo tipo de ação, em todas as áreas. Digamos assim, que esse tem sido um dos modus operandi, modus operandi que nós temos observado dentro da estrutura municipal, né? Uma obsolescência, né? Uma obsolescência em razão da utilização de uma estrutura, né? Efetivamente de uma estrutura administrativa paralela. Então, em geral, os prefeitos começam a usar desse tipo de expediente. Alguma outra observação? Ah, tem sim, o Carlos Eduardo. Alô? Vocês estão me escutando? Sim, perfeitamente. Tá? Então, boa noite a todos. Após a aula, né, trazendo a reflexão do início da aula, né, quando falou-se a questão da questão de etnia, né, a questão de racismo, a questão da minoria, a questão de cotas, né? Então, aí algo a trazer para a reflexão. Será que a cota não deveria estar não só associada à questão racial, mas à questão da falta da oportunidade para a política pública? Porque essa questão de fome, essa questão de pobreza, essa questão de estar na margem, né, do atendimento do Estado, né? Essa é que traz toda a repercussão, né, para a necessidade da integração dessas pessoas dentro,
né, para a retomada da sociedade e não só a questão racial, né? Porque se você coloca, existem negros ricos também, né? Então, os negros que são ricos, eles têm acesso a toda a política pública, não só, né, os brancos, mas se você coloca a questão racial integrada com a marginalidade do acesso às políticas, né, isso sim você vai perceber, né, aí quando o, o estudioso, né, que falou do texto, né, ele traz, o Guerreiro Ramos, né, ele traz que isso vamos dizer assim, é algo ligado à história, né, que o negro entrou na sociedade na partida da entrada pela escravidão, né? Então isso sim, e aí boa parte, né, da questão racial está integrada, mas se você olha, né, a questão da pobreza e a questão de não ter o acesso às políticas públicas, elas são muito mais. Inclusive, tem brancos também, que não pobres da mesma forma, né? Que também estão e sofreram bastante com relação a, ao prejuízo ligado à pandemia, né? Então, aí eu tenho vários fatores agora integrados, não só a questão racial, eu tenho a questão natural também, a indústria da seca, né? O pessoal do lado Nordeste, né? Os eventos extremos que a gente tem hoje em dia, né? Enchentes, né? Esse pessoal que também não tem acesso à moradia. Então, é algo muito mais eu acredito que é muito mais complexo, né, do que a gente trabalhar temas pontuais eles são integrados, né? Então, era isso que eu queria trazer para a reflexão, né, que eu vejo que apesar de ser mais às vezes, né, você conseguir montar uma opinião, né, separando os temas, mas a análise ela se torna necessária de uma forma integrada. Era isso que eu queria. Entendo, Carlos. Eu acho que essa é a percepção que a gente está tentando construir, né? É óbvio que a defesa, efetivamente, e nós vamos encontrar diversas pessoas que fazem a defesa pura do aspecto, né? Então, pura, por exemplo, quando você pega o movimento negro, efetivamente, a questão de raça, ela é visualizada na sua, quase que não exatamente, mas quase no seu estado delimitado, forte. Então, você questiona a estrutura, e quando você analisa a estrutura, o que vão dizer que não é exatamente, eu posso dizer, o pobre e a fome que abarca o negro, mas é o negro que abarca a fome, que abarca a pobreza. Há um movimento deste abarcamento dos objetos. Então, para quem, né, lida efetivamente dentro do movimento negro, a questão do negro é fundamental porque ela é o ponto originário no qual os outros problemas vão se agregando, né? E não efetivamente o pobre que vai agregando a fome, que agrega a cor. Então, essa é uma forma de abordagem. E a tua colocação ela tá correta, e há compreensões distintas também a esse respeito. Então, por exemplo, em algumas instituições, algumas universidades que eu conheço, aqui mesmo na URGS, há cotas que se chamam cotas sociais, não efetivamente a cota de raça, a cota social. A cota social ela já abrange um fenômeno mais complexo.
né? Muito mais complexo. Então, há diversas instituições, né, de ensino superior, diversas universidades, que optam ou por cota racial ou que optam por cotas sociais, a depender da realidade do local em que essas coisas estão colocadas. Mas, volto a dizer, o que a gente tem que partir do pressuposto aqui, e aí a tua análise está correta, é que nós estamos tratando de algo que é complexo, multifacetado, cuja solução, a aposta na solução em um elemento não trará o efetivo efeito generalizado e globalizante como nós pretendemos. Eu acho que aí essas abordagens elas são importantes, inclusive para as políticas públicas, né? É por isso que essa transação entre as políticas públicas, né? Política educacional, política de saúde e políticas, né, demasiadas de outras áreas, elas têm que efetivamente ser multifacetada, interseccionada. Acho que este é o ponto em que nós temos avançados. Daí, em geral, você ter a Constituição, eu acho que talvez aí o SGB também tenha, a Constituição de comissões multidisciplinares. Então, essa tem sido uma saída grandiosa, a tentativa de constituição de comissões multidisciplinares, onde cada uma dessas joga e apresenta as suas visões. Eu, particularmente, quando eu estava me preparando, estudando sobre o CGB para esse curso, né, fiz aí um mergulho, como eu falei para vocês, eu fiquei muito surpreso, por exemplo, com o Museu Geológico que vocês trabalham. A minha surpresa foi porque a minha esposa ela trabalha num programa de doutorado aqui do Rio Grande do Sul, acho que é um dos únicos que tem aqui no país, um dos poucos do Brasil, que é um programa de pós-graduação em memória e patrimônio. E ela atua no programa de memória e patrimônio. Aí eu falei para ela, poxa vida, olha, eu fiquei surpreso com a ideia de você lançar um museu onde os elementos geológicos fazem parte deste patrimônio. Eu fiquei com uma certa. Me descobri um ingênuo nessas questões, porque, em geral, eu não transito por museus geológicos, né? Transito por museus de outros produtos culturais. Então, essa interação tem que ser necessariamente multidisciplinar em certos aspectos, inclusive nas políticas públicas. Então, eu acho que o desafio é um pouco isso também, né? Romper com certas departamentalizações, romper com essas disciplinas que estão efetivamente fechadas, né? Romper com o conhecimento especializado. Esse também tem sido um dos grandes desafios que está posto para a própria educação, né? Uma educação mais complexa, digamos assim. Há teórico sobre isso, não sei se vocês têm conhecimento, mas um dos grandes autores sobre isso é o Edgar Morin, não sei se vocês conhecem. O Edgar Morin é um dos grandes teóricos sobre essa ideia da complexidade da educação complexa, onde abrange, isso aqui é um livro clássico dele, Terra Pátria, onde ele faz uma abordagem material concreta da Terra como um elemento, né, o nosso habitat de fato, e como nós temos que saber transacionar com esse habitat. E aí ele busca diálogos, né, por exemplo, um diálogo com o indígena Marcos Terena, buscando, né, uma aproximação da ciência com o saber tradicional, com a cultura tradicional. Então, há grandes avanços aí, né, em um outro corpo de teoria, um outro teórico, que está, né, apresentando soluções para esses problemas dos quais nós estamos falando. Eu gosto muito, permite a indicação desse livro, né, Cabeça Bem Feita, quem lida com a educação, fica aí uma indicação do Edgar Morin, A Cabeça Bem Feita. Aqui ele vai quebrar com isso que eu estava falando
de uma racionalidade instrumental que nos domina e que nos apossa. Ok, turma? São 9h07, eu acho que a gente já passou. Eu agradeço muito né, a dedicação de vocês. Espero que o curso esteja indo na expectativa, né? Porque ficar acordado até tarde, fazer esse exercício e depois sair com um certo grau de frustração não é fácil. Então, eu espero que a frustração seja pequena. Nesta semana, nós teremos aí uma outra atividade. Eu não sei como é que está a atividade lá, Rodrigo ou Amanda, como é que ela ficou definida, se foi por um vídeo que nós optamos. A próxima é vídeo. É o vídeo, né? A próxima Isso. atividade. A Não, próxima atividade. isso é vídeo e a última é música, isso. Se eu não me engano. A última. Essa é a ideia, né? Nós tentamos buscar recursos aí de não investir sempre na mesma batida, né? De faça uma análise do CGB à luz da fome, tentar variar, porque isso, né, cria uma certa estafa. Então a ideia é proceder do mesmo modo que procedemos com a figura, né? Só que a partir de agora com o vídeo, um elemento de vídeo que vocês devem buscar, pesquisar, fazer a postagem do link e fazer os comentários e entra na mesma dinâmica. Há muita coisa interessante. Quem puder, obviamente, recorrer a vídeos institucionais do próprio CGB, do SGB, que esteja aí disponível, que é posto, isso é mais enriquecedor. Eu, particularmente, gosto muito, porque eu aprendo bastante quando vem a reflexão de dentro da instituição. Mas aí as questões estão abertas, né? São vídeos de modo geral. Ok, turma? Se a gente puder dar aquela recomendação só para não editar, mas pelo menos sinalizar qual parte do vídeo, né? Que eventualmente pode ser postados vídeos mais longos, né? Mas a gente pediria para que sinalizassem o trecho a qual se refere, né? Porque a gente vai ter um trabalho de avaliar os vídeos para não precisar assistir, né, 1 hora de vídeo de cada aluno. A gente sugere que vocês indiquem, né, uma parte, um trecho do vídeo que seja, né, que tenha inspirado a reflexão. Isso, Ok. basta só indicar o tempo, tá? A partir do 1 minuto, a partir do 1 minuto e 40 é o que vale. Ou se vale a canção inteira, diz a canção inteira, porque daí assim a gente vai mais. Às vezes, porque pensem que nós também fazemos associações, então às vezes nós escutamos um vídeo, nós vemos um vídeo e pensamos que vocês estão associando tal parte com tal parte do texto, quando na verdade vocês pensaram um vídeo numa outra parte com uma outra parte do texto. Então sinalizem para a gente ver, ficar mais claro onde que vocês estão criando as associações. Eu agradeço, Roberto, aqui pelas indicações, né? Chamando aqui a Emater, a Embrapa, eu não tinha visto aqui os chat. Obrigado aí pelas dicas, pelas informações. Beleza, gente? Um grande abraço, um bom descanso, uma boa semana. Eu sei que vocês vão estar no Rio na próxima segunda, então aproveitem, se preparem, e na terça-feira nós estaremos de volta aqui no mesmo bate-canal para encerramento e fechamento da disciplina. Um grande abraço. Boa Aproveitem. noite, boa noite. Boa 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 noite. noite. Boa noite. Boa noite.